Atualidades com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, prazer sempre renomado, redobrado, renovado. Claro, sempre bom estar junto aqui pela Rede Conecta, a rede transmissora Rede Brasil de televisão. E hoje vocês têm acompanhado constantemente aí o programa ao longo da semana. Segunda, quarta e sexta, à 13h, depois terça e quinta, às 18h05. E nós fazemos questão de trazer sempre pessoas que, de uma forma ou de outra, independente das suas atividades profissionais, prestam o serviço a toda a nossa região. E o intuito do programa é exatamente esse, trazer pessoas que emprestam os seus talentos, enfim, e não é diferente agora, como é o caso da Elaine Pedro. Até fiz uma brincadeira, falei: Elaine, onde é que fica o seu sobrenome? A Elaine é fisioterapeuta e hoje vai tirar uma série de dúvidas, não é? E de conceitos e de preconceitos que muitas vezes a gente tem por ignorância. Primeiro, uma alegria te receber. Obrigado por você ter vindo, viu, Elaine? O prazer é meu. Quanto tempo na área já, minha querida? 20 anos. Apenas? Apenas. Mas com esse rostinho liso aí, com essa carinha de bebê ainda, 20 anos já está, é? Pois é, há 20 anos já estou na área da fisioterapia, já passei por todas as áreas da fisioterapia. Inevitável perguntar para você de que maneira você foi para essa área aí, que eu já justifiquei alguma coisa para você, particularmente de casa lá, né? Na verdade, dentro da fisioterapia, eu queria alguma coisa que eu estivesse mais conectada com as mulheres, Tá. né? E entre uma área e a outra, acabei conhecendo a área pélvica, que a princípio eu confesso que eu fiquei meio assim, É uma das especialidades, é isso? Isso, Tá. uma das especialidades Da fisioterapia. da fisioterapia, que são inúmeras, né? E eu fiquei meio assim, quero, não quero. Passaram-se 3 anos e aqui estou. Você é super jovem ainda, ia falar que Elvis não tem influência nenhuma. Não. Então, há 4 anos mais ou menos eu estou na área da fisioterapia pélvica, apaixonada. Sim. Né? Então eu queria algo que eu tivesse mais direto com as mulheres e com os homens também, porque a área atende tanto homens quanto mulheres. Sim. É uma área nova, né? Nós somos poucos fisioterapeutas especializados nessa área. Então, assim, é um nicho que tem muitas coisas, né? Muitas situações que podem ser resolvidas através da fisioterapia A pélvica. famigerada variantes. São diversas variantes que a gente encontra. Claro que eu queria saber de você, isso é curiosidade masculina, até pela minha ignorância na área, não é? Eu estou vendo ali uma pelvis, não é? E a mulher é mais comum até pela maternidade, porque eu tenho a impressão que na época da gestação, a pelvis dilata. E eu quero te ouvir, quero que você conte tudo para mim, não me esconda nada. Ok. Olha só, primeiro, nós temos uma diferença, tá? A pelve masculina ela é mais estreita e a feminina ela já é mais espaçosa por conta de uma provável gestação. Perfeito. Né? Então, a pelve feminina, você falou da gestação, existe uma grande mudança, porque os ligamentos, por conta da questão hormonal, durante a gestação, muda completamente. Sei. Então, ela tem que ter uma mobilidade maior, muda a questão muscular, muda toda a questão da estrutura feminina. É perceptível isso? Ou a natureza é Não. pródiga? Você percebe? Percebe. Começa com as dores, né? Então, assim, os ligamentos, tendões e músculos, eles mudam completamente durante a gestação. Inclusive, algumas mulheres acabam, por exemplo, torcer o pé, né? Por quê? Porque ele não muda específico na área pélvica. Os ligamentos do corpo todo mudam durante a gestação. Centro de gravidade muda e totalmente. A pessoa se então, sente... acaba desequilibrando e tudo mais. E a pelve, às vezes conhecida como bacia também, né? Eu falo que acaba, assim, sendo uma das partes principais, tá? Por quê? Primeiro que a gente acaba carregando tudo dentro dela. Então, vamos lá. Por exemplo? O intestino, aqui tem nem 1% do tamanho dele, é claro, né? Para simbolizar. A bexiga. Nossa. O útero, e uma curiosidade, que durante a gestação ele chega a pesar 1 quilo. Ganha volume. Ganha volume. Peso normal, o quê? Metade disso? 1/3 disso? Isso, 1/3. Tá. 1/3 disso. Tá? Então aqui, só esses 3 itens
já abala a estrutura de qualquer pessoa, tá? Sim. Quando a gente pensa em assoalho pélvico, a gente está falando dessa região aqui embaixo, tá? É uma região que ela tanto precisa relaxar quanto contrair, tá? Então é uma musculatura dinâmica, contrai e relaxa. Tá. Por exemplo, no momento da evacuação, precisa relaxar. Tá? No momento de sustentação desses órgãos internos, ele precisa ter uma força para sustentar base, né? uma base, tá? Sim. Então, fisioterapia pélvica totalmente ligada a assoalho, Sei. tá? Assoalho pélvico. Então, pensando numa gestação, bebê, líquido, Nossa. né? Intestino, bexiga, já começa a mudança de estrutura. Vantagens e desvantagens do assoalho pélvico feminino e masculino. Vamos lá. Os meninos têm um furinho só e as meninas têm 3. Tá? Introito vaginal, uretra e ânus. Sei. Então, vamos pensar num tecido que se divide em 3. Já muda a força, a elasticidade, muda completamente. Com certeza. Tá? Então, tem essas variações. Falando em meninas, durante a gestação há uma mudança, tem que haver uma abertura, tem que haver essa pelve aqui, eu falo que ela... A elasticidade que você disse. Isso, ela muda completamente. Perfeito. Com isso, vem as dores da região lombar, vem a tensão da região pélvica, para que esse bebê possa nascer. Então, a gente trabalha preparando essa gestante para o parto, sem garantias de um parto normal, né? Independente do tipo de parto, a gente trabalha, porque existe a retenção de líquido, né? Por conta que o sistema linfático, ele acaba ficando comprometido, mudou o hormônio, muda tudo. Sim. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente precisa manter essa musculatura firme, porque ela precisa sustentar esse bebê durante a gestação e no pós também. Tá? Então, das meninas começa com a gestação. Tá. Aí tem diversas situações de incontinência. Uma situação que eu costumo sempre brincar com as pessoas, se você estiver no churrasco e formar uma rodinha, as pessoas começarem a rir, você vai perceber que automaticamente a fila do banheiro aumenta. Por quê? O que Essa acontece? É novidade pra mim. O que acontece? Aguinaldo? As pessoas dizem o seguinte, eu ri tanto que me deu vontade de fazer xixi. Porque há uma compressão? Há uma compressão. Ela fez um pequeno esforço e o xixi escapa. Escapa mesmo. Puxa vida. Tá? Então aí já é um sinal de incontinência urinária, por esforço. Eu espirrei, eu tava com uma gripe tão forte e perdi xixi. Tá. Lembrando que em nenhuma circunstância perder xixi é normal. Solução para isso? Solução. Primeiro uma avaliação. A gente trabalha com avaliação, prevenção e tratamento. Tá? Para saber se esse assoalho pélvico ele tá com uma contratura muscular, como a cervical ou qualquer outra parte do corpo, o assoalho também ele tem contraturas. Então, às vezes, ele não está fraco. Ele está com uma força exacerbada. E então precisa trabalhar para coordenar essa musculatura. Equilibrar isso. Isso, equilibrar. Ou uma fraqueza, né? Eu acho que é um termo muito comum, todo mundo acho que já ouviu, bexiga caída. Minha avó, minha tia, bexiga... Por quê? Por conta da fraqueza desse assoalho, a bexiga acaba saindo, o intestino, o útero. Consequências disso? Consequências disso. Dependendo do grau do prolapso, por exemplo, é só cirúrgico. Entendi. Tá? Então, quando a pessoa começa a perceber, tô perdendo xixi, eu tô sentindo que na minha vagina um pouquinho mais de uma bola, alguma coisa nesse sentido, já é hora de procurar uma fisioterapia pélvica. Hoje, nós temos muitos recursos para evitar isso, tá? Então, incontinência urinária, incontinência fecal é muito comum. Incontinência fecal é aquela que às vezes a pessoa ela vai ao banheiro, ela evacua, ela faz a higiene dela e daqui a algumas horas ela volta para fazer xixi, passa o papel, tá sujo de novo. Entendi. Tá? Essa é uma incontinência do canal, do ânus. Sei. Tá. E aí tem a incontinência do bolo fecal também, que acontece de sair o cocô também, tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso se dá por conta da fraqueza do assoalho pélvico. Claro que todas as explicações, nós nos ativemos à gestação, passada a gestação, isso é um problema recorrente na grande maioria de mulheres ou depende muito de idade, de raça, de atividade física? Muito bom, olha só, isso é muito interessante, porque hoje nós temos pacientes com 18 anos, tá? Não tem a ver com idade, porque às vezes as pessoas falam, porque é uma pessoa mais velha e por isso está acontecendo isso. Não, não tem a ver com isso. Tá? Tem a ver mesmo com a questão desse assoalho, de como ele tá?
Então, eu tenho pessoas idosas, tenho pessoas mais jovens, tem homens e tem mulheres. E independe da gestação. Ah, eu nunca tive filho, eu não vou ter isso. E de idade também, pelo que você está me dizendo. Isso. Tá. A gente precisa lembrar o seguinte, dentro do processo do envelhecimento, cada um vai se comportar de uma forma. Na menopausa, por exemplo, há uma fraqueza do assoalho pélvico, né, considerável por conta da queda hormonal. Então, tem várias situações que vai trazer essa questão. Elaine, proporcionalidade de fazer voltar ou ao normal ou próximo ao normal, nesse caso aí do assoalho? Ah, de 100%. É? Volta. Quer dizer que tem que procurar uma fisioterapeuta, no caso, Elaine, claro. Sim. Você tem consultório aqui em Araras? Tem consultório aqui em Araras. Ah, que maravilha. Rede social, onde é que você está para a gente achar? Ó, a minha rede é pelviclaine@.com. Maravilha, entra lá e já começa a tirar uma série de dúvidas, enfim. Bom, eu estou vendo mais objetos ou órgãos aí, seja lá o que for, eu quero que você fale a respeito deles aí. Algumas curiosidades, né? Vamos falar. Primeiro, a questão do nome, vulva, tá? Quando a gente fala de tudo isso aqui, tá? Vagina e introito é essa região. Falo que é do furinho. E você vê o grau de ignorância, porque quando fala em vagina, você já imagina a vulva, ou o todo, exatamente, não é? E é errado, né? E é errado. Vulva é tudo isso aqui, tá? Ok. Grandes lábios, pequenos lábios, capuz, né? Aqui a região do clítoris. Certo. E essa parte do introito. Perfeito. Aqui é o introito vaginal. Coisa interessante de se falar, tá? Aqui tem o clítoris. Falando de menopausa, quando a mulher está na menopausa, o que acontece? Diminui o fluxo sanguíneo na região da vulva. Ou seja, diminui o volume do clítoris diminui ou do clitóris. O volume... É clítoris ou é clitóris? Clitóris. Clitóris. E aí o que acontece? Período da excitação, relação sexual, ele não tem uma resposta e um aporte sanguíneo suficiente. Entendi. Então ele não entra em ereção. Por isso que a resposta sexual já não é mais a mesma, o desejo já não é mais o mesmo. Sei. E isso também a gente trata na fisioterapia. É isso que eu ia perguntar. A maioria da mulherada está aqui. E como tratar isso, Elaine? Na fisioterapia pélvica. Nós vamos e consegue avaliar. 100% de resultado? Consegue. Na maioria das vezes? A dica é, percebeu qualquer mudança, já procura. Não deixa, não adia, tá? Porque muitas vezes não é nem uma questão hormonal, não é? Isso. É a questão de fluxo sanguíneo mesmo. Fluxo sanguíneo. Aí tem a questão do vaginismo, que é uma outra patologia. Que durante a penetração, na tentativa da penetração, ao invés da mulher relaxar, ela contrai. E aí o pênis não entra. E tem a questão da dor, então? Isso, a questão da dor, então não consegue. Se é um pouco mais de idade, tá na menopausa, não tem a lubrificação natural. Exatamente. É por aí? É por aí. Opa, estou indo bem, Elaine. São muitas coisas, né? Sim. E aí, falando dos meninos. Gente, pênis. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós estamos tendo muitas amputações. Amputação de pênis? Pois é. Meu a cada Deus 10, eu diria que 7. O quê? Aguinaldo, você está nessa lista aí, meu filho. Você está na lista. Eu sei o Gilson, hein? Por quê? Por falta de higiene. Tá? É uma questão muito importante. Me detalhe isso, por favor. Pois é. Porque assim, aí, alguns homens... durante a micção, por exemplo, eles enxugam com papel, outros não enxugam e segue. Só que na hora de lavar esse pênis, eles acabam não fazendo a higiene de forma correta. Sabe aquela lavadinha meio geral? Sabe? Uma passadinha e tá tudo certo. E isso vai causando inflamação, vai detonando toda a parte do fluxo sanguíneo, tudo, precisa de higiene. Vai ficando ali bactérias e tudo porque mais. ele tem um canal ali que sai, mas que também pode entrar, né? Então vai entrando sujeirinho, vai ficando, e é pelinho da calça, da cueca. E o que acontece? Apodrece. Precisa amputar, tá? Então hoje nós temos muitos homens amputados. Cara, você está contando... Ô, Aguinaldo, você lembra daquela história quando ia fazer uma cerca, você falava, esse pau é podre. Se é que você está me entendendo. Então, eu sei de onde está vindo o nome agora. Sensacional. Cara, então, a falta de higiene e a porcentagem, independente de faixa de idade? Isso. Ou quanto mais velha, pior? Não, independente da faixa de idade. Graças a Deus. Tá? Então, assim, é uma questão masculina importante, tá?
E uma outra questão, disfunção erétil. Hoje, a partir dos 35 anos, nós já temos pacientes com disfunção erétil. E muitas vezes a pessoa acha que é só do fluxo sanguíneo e pode ser de uma infecção. Pode ser de uma infecção, precisa sempre de uma avaliação. No consultório eu trato o caso de disfunção erétil, tem muitos recursos para isso. Entendi. Tá? Primeiro a gente precisa avaliar para saber de onde vem, o que está acontecendo. Mas é através do tratável. PSA, inicialmente? Isso. É um dos meios. Um dos meios. Tá. Eu não quero passar pelo médico, por exemplo, mas eu vou procurar direto uma fisioterapeuta pélvica. Pode procurar que ela vai orientar, tá? Por quê? Tem a questão do fluxo sanguíneo. Às vezes, gente, é só uma questão, por exemplo, da cueca, do modelo da cueca que a pessoa usa. Muito apertado. Ela faz uma compressão ali, diminuindo o fluxo sanguíneo. Às vezes é uma questão psicológica, por isso que a gente trabalha numa equipe multidisciplinar e vai encaminhando conforme a necessidade de cada um. Entendi. Uma outra coisa interessante é a ejaculação precoce, que também tem tratamento. Tá? Então, como é que eu sei se eu tenho ejaculação precoce ou não? Se a ejaculação acontece até 4 minutos, está dentro do grupo. Tá? A ejaculação saudável ela começa a partir de 4 minutos para frente. Tá? Eu tenho 2, eu tenho 3, então está dentro. Isso acontece por conta de uma hipersensibilidade na glande. Tá. Então a gente trabalha orientando o paciente para dessensibilizar essa glande. Que maravilha isso que você está contando. Sensacional. Que bom. O que mais que você tem? Você já mostrou aí a vulva, o clitóris, a pelvis, bexiga, que está diretamente ligado, não é? Isso, a bexiga ela serve para armazenar e esvaziar. Perfeito. Tá? O que acontece? Essa musculatura se chama detrusora. Então, ela relaxa quando ela vai encher. E os esfíncteres que estão aqui, ó, eles contraem para essa bexiga encher. Encheu, então chega a comunicação. Hora de fazer xixi. Aí ele relaxa o esfíncter. E o esfíncter relaxa. Relaxa. Entendi. Só que tem o esfíncter interno e o externo. Então ele vai comunicar. Bom, hora de fazer xixi. Você levanta e vai até o banheiro. Em alguns casos, o que acontece? O esfíncter externo faz o seguinte: solta. Então, sabe aquela situação? Eu coloquei a chave na porta, virei, o xixi saiu. Tá? É por conta disso. Por conta dessa comunicação, porque essa musculatura está incoordenada. E a fisioterapia também trabalha nisso aí? Também trabalha nisso. Então, a gente vai trabalhar a coordenação, a propriocepção, a hipersensibilidade dessa bexiga para voltar no funcionamento normal. Puxa vida, que coisa linda você está nos trazendo aí. Eu tenho a impressão que chegou ao final, tem mais o quê? Você vai falar do ovário? Não. Do intestino. Do intestino, vamos lá. Intestino é uma questão importante também. Constipação intestinal, não é normal. O intestino tem que funcionar todos os dias. Perfeito. 3, 4 dias sem ir, claro que tem problema. Tá? Então, nós temos que pensar o seguinte: quando eu sou constipada, eu faço um esforço exacerbado na musculatura de assoalho pélvico, causando uma provável incontinência fecal ou urinária e o prolapso também. Tá? Então, tem tratamento para a questão intestinal também. O trânsito é lento e aí acaba causando fissuras, hemorroidas, enfim, uma série de coisas. E para tudo isso, tem tratamento na fisioterapia pélvica. Aí encerramos. O que mais que falta para fechar? O útero tem as questões da endometriose, por exemplo. Também é uma situação que gera muita dor para a mulher, mas que também tem tratamento dentro da fisioterapia pélvica. Querida, preciso de 1h30 para você. O nosso bate-papo chegou ao final aqui, já estouramos 1 minuto, mas com o maior prazer do mundo. Se você tiver disponibilidade, vamos, na medida em que o tempo passa aí, vamos escolher um tema específico, como foi o caso hoje da pelvis, não é? E eu queria te convidar para você voltar. Claro. Isso é uma prestação de serviço verdadeiramente através de uma grande profissional. Obrigado, viu, Elaine? Claro, estou à disposição, eu que agradeço. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato Realce retificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba.
Olha, você sabe que brasileiro tem uma predileção por música em todos os sentidos, né? Para cantar, para executar como instrumentista e também para dançar. Só que brasileiro, quando você fala em dança, imediatamente a gente nos reportamos, não é, ao samba. E a coisa é quase por aí. Estou trazendo uma especialista hoje aqui, a Deviana, viu? Aliás, quiser mostrar a Dé, uma loira bonita. Ela é uma grande mestre na questão de dança do ventre. Cearense, primeiro, obrigado por você ter vindo, viu, Dé? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz por estar aqui participando e principalmente falando sobre dança, sobre cultura, dança oriental. Né? Maravilhoso. Muito obrigada. A tua vida nessa área aqui, ela começa quando? Quando é que você descobriu a dança do ventre? Dança do ventre. Bom, a primeira pergunta, deixei passar, sou ararense, nascida e crescida aqui. Comecei a estudar dança do ventre em 2003. São 22 anos de lá até aqui. Para mim foi ontem. 22 anos de carreira já, desde a minha primeira aula. E, na verdade, eu fui em uma primeira aula, eu sempre conto essa história, de axé. Lembra da época do axé? Sim, claro. Eu fui para uma primeira aula de axé, fiquei completamente perdida, porque era muito acelerado, eu não me sentia muito bem fazendo o axé, apesar de ser gostoso e divertido e ter mais relação com a nossa cultura, né, brasileira. No dia seguinte, havia uma primeira aula experimental de dança do ventre, dança oriental, e lá fui eu. E a partir daí, me apaixonei, me encantei e nunca mais deixei de praticar, de atuar, de fazer aulas, sempre estudando. Dé, nós estamos falando em dança, não é? É claro que a dança do ventre não existe por si só. Eu queria que rapidamente você falasse do sentido real da dança do ventre, afora a coisa da diversão, enfim. Tem, acho que, alguma coisa a mais do que isso, não é? Os benefícios, né? A dança do ventre, no contexto histórico, não temos registros. Tá. Né? Então, na verdade, ela vem a ser conhecida quando os europeus invadiram o Oriente e eles falavam, até falando um pouquinho sobre a nomenclatura, né? Dança do ventre. Lá no Oriente é chamado Hask el-Asaya. Perdão, Hask el-Shark. A saia é a dança do bastão, uma outra dança, tema para uma outra entrevista. Hask el-Shark. E os europeus começaram a visualizar aquelas mulheres dançando, fazendo os movimentos ali com a região do baixo ventre. Que é extremamente sensual, muitas medalhas, muitos adereços, e eles começaram a falar dança do ventre. Tá. E aí, traduzindo para o inglês, belly dance, dança da barriga, certo? Dentro do contexto, então, cultural, histórico, nós não temos registros, porque acredita-se que a dança do ventre, ela tenha entre 3 a 5 mil anos antes de Cristo. Puxa vida. Então, assim, eu acredito que deve ser uma das primeiras formas de dança do mundo. E esse registro no Brasil, a gente começa a perceber a partir de quando? Na verdade, a conceito mundial, a dança do ventre, ela começa a ganhar destaque na Golden Era, que é conhecido como a Era de Ouro, que é 1950. Então, na década de 50 é que começou a ganhar esse contexto. No Brasil, logo posteriormente a isso, inclusive, acho que vale a pena ressaltar, eu sou bailarina padrão de qualidade Canel Kalili, que é uma casa de chá muito conceituada em São Paulo, que tem mais de 40 anos, é muita informação, né? Tem mais de 40 anos. E o primeiro DVD gravado, DVD didático sobre dança do ventre, foi gravado por uma das bailarinas desse espaço. A dança do ventre não é simplesmente esse balançar que a gente está acostumado, não é? Porque, na verdade, o que nos leva a perceber é que, como tem diferentes regiões, né, ali no Oriente e tal, que tem comportamentos diferentes, tem a impressão, e me corrija se eu estiver errado, que a dança meio que segue também essas
tradições e ela se diferencia, apesar do mesmo nome, não é? Sim, a dança do Ou ventre. nomes próximos. Exato. A dança do ventre, o que o pessoal mais conhece seria a dança performática. Tá. E aí dentro da cultura oriental nós temos os folclores e aí vai se ramificar variações dependendo do país e região. Tem então uma característica, tem uma dança que é a dança dos cabelos, ela é uma dança que ela é da região do Golfo. Aí nós temos o Kauliya, ou conhecido como Iraq Dance, que é uma dança da região do Iraque. Aí nós temos o Said, que é aquela dança onde a bailarina dança com o bastão. Então é um folclore do Egito. E quando você estuda a dança do ventre, você precisa conhecer, mesmo que minimamente, um pouquinho desses folclores. Então ela engloba muito mais do que esse contexto sensual, místico e tudo mais. É isso que eu ia te perguntar, porque a dança do ventre, diante dessas características regionais e diferenciadas, não é? Não está simplesmente pautada na sensualidade. Exatamente. Então, assim, é muito... São mensagens diferenciadas. São. Cada estilo, cada tipo, estilo, cada tem uma povo mensagem, tem uma um mensagem. significado. Exatamente. Então, por isso, por exemplo, às vezes se você está ali correndo as redes sociais, os vídeos no YouTube, pesquisa sobre dança do ventre, vocês vão observar não só, por exemplo, o figurino de 2 peças, mas a bailarina vestida com um vestido todo fechado, ou com um lenço segurando nos braços. Tá. Então, cada lugar tem, inclusive, as suas vestimentas, que precisam ser respeitadas de acordo com a cultura daquele país. E a Deviana? Se encaixa em que contexto aí na questão de estilo? Eu me considero uma bailarina de dança do ventre. Ou seja, eu não me considero uma especialista em folclores árabes. Perfeito. Contudo, é muito importante, dentro do contexto de dança do ventre de rotina clássica, você conhecer os folclores. Então, eu não me considero uma bailarina de performance. Tá. Eu estudo principalmente a dança do ventre de rotina clássica. E a rotina clássica, eu particularmente considero um dos estilos de dança mais complexas, porque eu preciso conhecer os ritmos, os folclores e os estilos para poder dançar uma música de rotina completa e perfeita. Devo entender que há uma graduação na questão de assimilar o estilo, de se aprimorando. Tem um grau aí nisso de progressão? Sim. Porque não é simplesmente começar, acho que deve ter, não é? Até você evoluir naquilo que se... como leigo, não é? Você falou, tá perfeito e tal, é mais ou menos por aí? O primeiro ponto, né, é que a gente tenta fazer uma dança perfeita, mas é importante dizer que a perfeição, ela não existe. Tá. Eu continuo estudando até hoje e acredito que eu vou estudar enquanto eu viver nesse meio. Comecei a dança do ventre por simples prazer e paixão, de lá até aqui nunca mais parei de estudar, exatamente por estar sempre buscando uma performance de qualidade. Sei. Então, a bailarina, quando ela começa a praticar dança do ventre, 99% das mulheres, assim como foi o meu caso, a gente inicia a dança do ventre como uma forma de relaxamento, uma atividade física, porque claro que ela vai trazer inúmeros benefícios para nós, né? Não só para o corpo, porque é uma atividade física, e quero ressaltar que dança do ventre não dá barriga, existe um mito, né, envolto disso. Ela é uma atividade, então ela vai promover melhora na sua postura, melhora no seu condicionamento físico, alongamento, flexibilidade, mobilidade, né? E também melhora na questão da autoestima, né? Autoconhecimento. E o tempo? Quanto tempo tem uma apresentação? Uma música, por exemplo, para você, vamos supor que se for fazer uma apresentação aqui, quanto tempo tem? Vai variar daquilo que o contratante for permitir, mas a gente tem músicas de dança do ventre de 5 minutos a 15 minutos. É isso que eu queria entender. E essa do 15 aí não deve ser fácil, hein, amiga? São essas rotinas que eu falei, músicas de rotina clássica oriental. Para você dizer, estou dançando uma música de rotina, elas têm no mínimo de 8 minutos a 15 e até mais. Então são músicas longas e muito ricas, porque são músicas orquestradas. Normalmente você vai numa casa super legal e tal, num jantar, alguma coisa assim,
me corrija se não for desse jeito, não é? Então você conversa com o contratante e vocês estipulam um tempo X de apresentação. Exatamente. Vai dançar tantas músicas ou Sim. vai dançar tanto tempo? Isso vai de acordo com a contratação. E no geral as pessoas, como a dança, né? Falamos agora há pouco dessa questão performática, eu já fiz vários eventos onde a pessoa pediu que eu inserisse o máximo de coisas possíveis dentro Elementos. Isso, como por exemplo snooges, que são como castanholas, símbolos de metal. O véu é muito conhecido, mas a gente tem variações de véu, como o véu Ings, aquele que parece umas asas de borboleta. O bastão, que eu já citei, que é um folclore. Espada, o público ama espada. Eu sempre comento nas minhas aulas que você quer chamar a atenção do público, é você entrar em cena com a espada. O pessoal gosta bastante. Você tem a tua escola, evidentemente, deve ser aqui em Araras. Exatamente. Na rede social, onde é que eu te acho lá? Como é que eu te acho? @Devian, DEHVIAN, Devian. Perfeito. E é a semana toda? Quais os dias da semana que você disponibiliza os seus horários ali? Nós temos aulas segunda, terça, quarta, quinta e sábado. E sábado, sexta Só não. tenho folga na sexta. Entendi. E em 2 horários, de manhã e à tarde? Sempre nos períodos à noite, né, pessoal? Sempre à noite. Sempre à noite. Uma boa as mulheres acho que costumam estudam, trabalham, então as aulas durante a semana são à noite e no sábado, especialmente aí à tarde. Qual é o perfil da faixa de idade, assim? Quem é que procura mais? Todas as idades. Nada a ver de jovem, porque é jovem, não é? Não. E quando elas te procuram, o que elas trazem em mente, normalmente? É muito comum... Fora a saúde. Fora a saúde. É muito comum as mulheres procurarem a dança do ventre como uma atividade física para relaxar, para autoconhecimento. Prazerosa com música, Prazerosa, né? É uma atividade física gostosa que você vai ali exatamente para curtir mesmo, para relaxar. E aí, aos pouquinhos, aquela mulher vai entendendo que não é só isso, que a dança do ventre é muito mais. Entendi. Espetacular. Olha, eu sei que você é uma enciclopédia aí, que a gente poderia conversar, programa fora aí, haja programa, não é? Mas eu queria estender a você o convite para que você, assim que tiver oportunidade, volte para a gente poder... Apresentar, né? Exatamente. Sim. Você tem filha ou filho? Eu tenho 2 filhos, uma menina, 23 anos, e um menino, 17 anos. Não é a tua filha que é cantora, não, né? É a minha filha. Ah, é? É. E como é o nome dela? Gabriela Vian. Então... Inclusive, ela canta ópera, né? Lírico, canto lírico. Vida. E o seu marido? O meu marido é enfermeiro, mas se arrisca no derbaque. Também é? Que é um instrumento árabe. Espetacular Sim, isso, cara. A família inteira se envolve aí, né? Não tem como. Se contamina pela dança oriental. Dé, você já está convidado para voltar para a gente falar sobre outros temas, para mostrar mais exibição, até ao vivo aqui, se for possível. Com certeza. Tá Muito bom? obrigada. Fico imensamente feliz. Obrigado é uma honra. por você ter vindo, viu, querida? Gratidão. Voltamos. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos
cuidados que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, se a sua preocupação é odontologia, você fique prestando muita atenção a partir de agora, porque eu estou recebendo aqui um profissional, um dos melhores profissionais do Brasil, é uma pessoa que se envolve, porque quando a gente envolve emocionalmente e profissionalmente, é difícil dar errado, né? Estou trazendo aqui mais uma vez o Dr. Daniel Ramon, lá da cidade de Mogi Guaçu. Ele é o grande comandante da Prime Odontologia, e a DR Prime Odontologia, né? Dr. Daniel Ramon faz o trocadilho de doutor, justificadamente do DR, né? Daniel Ramon. Ele está trazendo uma novidade porque a Prime, ela está ganhando um corpo maior em função até do sucesso alcançado no seu primeiro momento e, claro, você vai trabalhando bem, as pessoas vão te procurando e o universo vai se intensificando. E hoje ele veio aqui exatamente para falar das novas parcerias, das novas diretrizes, não é, que ele está introduzindo na empresa dele, e o que é muito legal, porque ele é nosso parceiro e a gente faz questão de divulgar isso. Primeiro, uma alegria te receber mais uma vez aqui no programa. Seja bem-vindo. Gratidão, Paulo. Já estava morrendo de saudade de você. A recíproca é a verdadeira. Que coisa boa! Que história é essa da Vivere Odontologia, que vai se tornar Vivere Prime Odontologia by o nome de alguém? Vamos lá, vamos explicar esse processo. Paulo, Deus é maravilhoso comigo e eu sou completamente apaixonado pela odontologia. Uhum. Nesses mais de 20 anos de odontologia, o que nós fizemos? Nós fizemos da nossa clínica, nós desenvolvemos um business plan, um processo para que a gente possa passar a clínica para alguém algum dia e essa pessoa entenda como funciona cada setor. Sei. Nisso, a gente viu que deu muito certo. E falando com parceiros, a gente encontrou a Vivere Odontologia Integrada, que é em Mojimirim, do lado, na cidade ali, vizinha, encostado. E fizemos uma parceria. Hoje somos sócios e a Vivere passou a chamar Vivere Prime Odontologia. Okay. Então, o que nós levamos, o que nós agregamos a Vivere, que já é uma clínica fantástica. Entendi. A doutora Alice Leme, a doutora Alice Leme é uma profissional de primeiríssima qualidade. Então, nós unimos forças para entregar para os pacientes algo ainda melhor. Né? Juntos somos mais, essa é a filosofia. Então nós estamos implementando na Vivere todo esse croquis, todo esse portfólio que de mais de 20 anos de odontologia de primeiro mundo, de odontologia honesta, de uma odontologia digna. Estamos implementando na Vivere para que a gente possa aí romper barreiras, né? Viver realmente o extraordinário, entregando para o paciente algo um pouquinho mais do que o prometido. Agora, esse projeto, me parece que ele não se limita neste momento. A tendência é ganhar outros parceiros e tal. Você está mencionando um efetivado, mas já existe planos de ampliação, é isso? Exatamente. Deus é muito maravilhoso comigo. E eu sou um sonhador.
né? Eu sou um entusiasta da odontologia. Então eu fui para esse lado empresarial da odontologia. E eu percebi que o propósito de crescer, quando você tem uma entrega honesta, quando você muda vidas, quando você faz e pratica o bem, é um propósito fantástico. E sonhar pequeno e sonhar alto, né? Não é o mesmo trabalho, então eu sonho alto. E eu já tenho 2 investidores com 2 propostas para que a gente abra ainda mais esse leque, para que a gente possa entregar o que nós conseguimos entregar em Mogi Guaçu, agora em Mojimirim, e abrir mais cidades. Eu queria só que você já me contou isso, é por isso que eu estou dividindo com o telespectador, que as pessoas não confundissem com clínicas muito populares. Isso é um trabalho específico, de nível elevado, que vocês fazem. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ter acesso. Podem sim, e eu quero te ouvir em relação a isso. Porque a gente, está ampliando, tal, então ele entrou naquele esquema de clínicas muito populares, sem demérito nenhum para as clínicas populares, mas é interessante destacar o diferencial da Prime, não é? Exatamente. E é justamente pensando em progredir, em persuadir essa filosofia premium que nós estamos fazendo. Não tem absolutamente nada de clínica popular, mesmo, também não tenho nada contra a clínica popular, só que, como uma pessoa extremamente exigente e um profissional extremamente exigente, eu quero que o meu paciente, que o paciente de qualquer unidade da Prime Odonto receba o que existe de melhor e principalmente exclusividade na odontologia mundial hoje. Por exemplo, as nossas lentes de contato, que nós fazemos com exclusividades, o design em Miami, e trazemos até a população, trazemos até o paciente para que ele tenha acesso. Nós temos uma audiência rotativa. No programa anterior, que nós batemos um papo, você fez uma descrição bastante objetiva e esclarecedora em relação a você trabalhar com Miami. Eu gostaria que você explanasse, mesmo que brevemente, novamente, para a gente poder... hoje não é o mesmo público de ontem, então... Exatamente. O que nós percebemos? Buscando cada vez mais excelência, eu conheci uma lente de contato, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu falei, eu preciso trazer essa lente para a minha clínica. E eu conheci, nesse tempo, o ateliê, que se chama Ateliê Tranches, em Poços de Caldas. Me associei a esse... utilizava essa que já utilizava com exclusividade. Só ele no Brasil fazia essa lente. E, inclusive, ele tem... A grande maioria dos pacientes dele são todos americanos, são todos de fora. E bastante artistas também. Então, eu me conectei a ele, ao Dr. Fábio Tranches, e nós conseguimos uma parceria. Hoje, eu tenho essa exclusividade na Prime Odonto, na minha unidade, na unidade de Mojimirim e nas outras que estão por vir. Rapidamente, doutor, de que maneira se dá isso? Eu sou um paciente, vou lá na tua clínica e falo, doutor, eu gostaria de colocar lentes de contato. Eu tenho algumas irregularidades, eu senti confiança, eu quero que você faça o trabalho para mim. O que acontece a partir daí? A partir daí eu vou escanear você, eu vou transformar você em um paciente digital. Esse paciente digital vai ser feito um design em Miami. Um design de dentes ideais para esse paciente. Só lembrando que você não precisa sair daqui do Brasil, não. Você vai até Mogi Guaçu, tá tudo certo. Isso é digital. Feito esse design em Miami, é rápido. Eu fiz esse processo, eu já mando para Miami por computador e eles já me devolvem o design pronto. Eu apresento esse design para o paciente, que é um design exclusivo, é feito só para ele, ou seja, não existe uma lente igual a outra. Personalizado. Extremamente personalizada e finalizada por um artista, que é o do Ateliê Tranches. Então a gente
personaliza o dente, finaliza esse dente e coloca esse dente, essa lente de contato no dente dos pacientes. Higienização. Posso passar fio dental? Devo fazer a escovação normal? Escova rígida, mais macia? Quais são os procedimentos? Quando nós fazemos um processo de lente de contato, o seu dente ele fica mais resistente e mais bonito. Fica mais fácil de higienizar porque a superfície dele fica extremamente lisa e permite com que você use o fio dental. Portanto, a lente de contato hoje, ela só melhora a sua vida. Não, o que é mais maravilhoso, eu vou falar o óbvio aqui, sem o perigo de você desenvolver cárie, né? Exatamente. Porque é porcelana, não tem como, né? Mas a parte de dente, como a gente não desgasta o dente, imagina que a minha mão é um dente, eu venho com a lente e eu coloco ela aqui. Por isso a manutenção. Todo o resto de dente, porque hoje praticamente não tem desgaste. Todo esse resto de estrutura dentária natural, ela precisa ter o acompanhamento e todos os cuidados. Entendi. Mas passando o fio dental, usando escova macia e passando com regularidade num consultório odontológico, sem problemas. De quanto em quanto tempo você sugere, a partir do momento que a pessoa coloca a lente, ela tem que retornar ao consultório? O que você recomenda? Nós temos um protocolo. Quando nós instalamos lente, a gente vê o paciente 15 dias depois, 45 dias depois, 60 dias a gente dá alta. Depois dessa alta, com 6 meses. Às vezes, o paciente é tão bom, né, ele volta com 6 meses sem uma placa, sem um tártaro, sem um problema. Para esse paciente, a gente faz um retorno com 1 ano. Mas tem paciente que precisa vir de 6 em 6 meses. Tem paciente que precisa vir de ano em ano. Mas o importante é não fique sem uma consulta odontológica periódica. É muito mais fácil você identificar um problema bucal e no início você tratar do que você deixar ele aumentar de uma maneira significativa. O tratamento depois que ele virou um problema mais grave é sempre pior. E quem tem o dente natural mesclado com implante? Como é que faz isso? Dá para fazer naturalmente. Mesma coisa? A mesma coisa. Você lida, a partir do momento que você colocou o implante, nós dentistas lidamos com aquele dente como se ele fosse um dente natural. Entendi. Então tudo que eu posso fazer num dente, eu faço nesse dente sobre implante. Lógico, né? Esse dente sobre implante já é uma prótese. Então é possível colocar uma lente de contato em cima de uma prótese? Sim, isso é possível. Doutor Daniel, a gente sabe que esse é um trabalho de primeiríssima linha e tudo que exige extremamente cuidado, e no caso, né, de vocês fazerem um trabalho ligado diretamente a Miami, lá nos Estados Unidos, na Flórida, o que me ocorre é o seguinte: valores, como é que a pessoa... Porque nem todo mundo tem o din-din para chegar e, né? Você tocou num ponto que ainda bem que você está sentado. Com essa parceria, por incrível que pareça, eu consegui diminuir o custo que eu cobrava nas minhas lentes anteriores. Sensacional. É por isso que eu estou extasiado. Mas você facilita. E o paciente, além de pagar menos, ele tem um produto melhor, mais exclusivo, e também temos viabilização de pagamento. Financiamento, cartão, boleto. Aí é só chegar com a Lucília. Chega, senta com ela que dá negócio. De vez em quando ela vem aqui. De vez em quando ela aparece aqui. Aliás, ela está conosco aqui hoje. Olha, para a gente fechar, eu queria que você falasse de todos os tratamentos, não é? Especificamente do que você trata lá. É implante, restauração. Eu adoro tratar de pessoas. Então, eu trato a alma da pessoa também, né? Mas da parte odontológica, nós temos tudo lá. A gente tem a parte de endodontia, que é canal. Tem o especialista em gengiva, que é periodontia.
Ortodontia com aparelhos invisíveis, Perfeito. eu tenho lá. Eu tenho a parte de clínica geral, o meu especialista de clínica geral que faz toda a parte de restauração, limpeza, reabilitação. Eu faço toda a parte de implante também, além da parte de lentes de contato, da parte de estética. Eu não tenho na clínica uma especialista em odontopediatria e em harmonização facial. São duas especialidades que eu não trabalho na DR. Idade? Idade. A sua, a do paciente. Qualquer idade nós atendemos lá. Eu não tenho especialista em odontopediatria, porém, se você tiver qualquer tipo de necessidade, você pode nos procurar que nós encaminhamos você, que nós encaminhamos o bebê, a criança, o adolescente. Quando a gente não trata, a gente encaminha para um profissional responsável que trate. Dr. Daniel Ramon, onde é que eu te acho nas redes sociais? @Dr. Daniel Ramon. Lá tem o nosso Instagram, lá tem um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos trabalhos e é sempre um prazer receber seguidores. Maravilha, nós vamos ficando por aqui, um super beijo para você. Continue conosco aqui na TV Conecta, retransmissora da Rede Brasil. Nós nos vemos, com certeza.